Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo mais uma vez quando vocês estiverem vendo esta aula. Então, pessoal, vamos aqui dar continuidade mais uma vez à nossa disciplina de bioquímica. Agora falando sobre esse tema tão importante, que é o tema das enzimas, ok? O que vem a ser as enzimas, o papel das enzimas, ok? A função das enzimas, a questão da catálise enzimática, da cinética enzimática e também da inibição enzimática, ok? Então, vamos ao tópico. Bom, o que são enzimas? Enzimas são moléculas, macromoléculas, com atividade catalítica. O que vem a ser a atividade catalítica? A atividade catalítica é a atividade que está associada aos catalisadores. Se vocês bem lembram da química, química básica, geral, os catalisadores são moléculas que atuam em reações enzimáticas, promovendo o aumento da velocidade de tais reações. Não só enzimáticas, né? Mas reações químicas de modo geral. Em termos de bioquímica, no caso, essas reações são reações enzimáticas ou reações bioquímicas. E boa parte das enzimas que atuam como catalisadores são proteínas, exceto as ribozimas. O que vem a ser ribozimas? Ribozimas são moléculas de RNA com atividade catalítica ou atividade enzimática. Boa parte, muitas, né, a grande maioria das enzimas, desses catalisadores biológicos, essas macromoléculas com atividade catalítica, são proteínas, porém, com exceção de algumas moléculas de RNA, também com esta capacidade de aumento da velocidade de uma determinada reação. Bom, então, tal como uma proteína, né, uma enzima também apresenta então a sua complexidade estrutural, todos os seus níveis, as camadas estruturais que formam as proteínas. E aí então conferem com isso também, né, um papel fundamental para a sua função. Ou seja, como proteínas, como boa parte sendo proteínas, muitas enzimas não apresentam uma estrutura primária, composta pela sequência de resíduos de aminoácidos, uma estrutura secundária, composta então por normalmente três tipos: alfa-hélice, folha beta ou torção beta, como nós falamos bem na aula passada de proteínas. Uma estrutura terciária, ou seja, um arranjo tridimensional global de uma cadeia polipeptídica. E, eventualmente, algumas enzimas apresentam também estruturas quaternárias, ou seja, arranjos tridimensionais, né? Estruturas tridimensionais formadas por subunidades, ou seja, mais do que uma cadeia polipeptídica. Então, no que vem a ser também as enzimas são proteínas com atividade catalítica de modo geral. Elas apresentam então uma conformação estrutural, ok? Sendo que essa estrutura é baseada na estrutura de proteínas, ok? Com exceção das enzimas que são RNAs, né, como as ribozimas. Mas com proteínas, ela então apresenta aquele nível estrutural que a gente acabou de falar, né? Das estruturas primária, secundária, terciária e quaternária. As proteínas também, nós já bem sabemos, que apresentam dois tipos, né, de classificações. As proteínas que são consideradas do tipo simples, pois apenas possuem em sua composição resíduos de aminoácidos, e as proteínas do tipo conjugadas, que apresentam também na sua composição, além dos resíduos de aminoácidos, também grupos prostéticos, ou seja, grupos que não são resíduos de aminoácidos, geralmente ligados covalentemente a essa estrutura, né? A essa dita estrutura chamada de apoenzima, ou seja, a porção que só contém resíduos de aminoácidos.
Quando ocorre, então, esse grupo prostético, ele é chamado de cofator. Esse cofator auxilia no papel funcional da enzima, tornando, então, a holoenzima, né? Apoparcial, né? Apoenzima, enzima parcial. Holo, enzima completa. Ou seja, nós temos uma conformação estrutural que pode, muitas vezes, ter também, nessa conformação, a dependência de cofatores. Sejam esses cofatores de natureza inorgânica, como é o caso dos íons, sejam esses cofatores de natureza orgânica, como é o caso das coenzimas, as ditas coenzimas. Ou seja, quando os grupos prostéticos são compostos por íons, esses grupos prostéticos formam cofatores, né, inorgânicos. Grupos prostéticos orgânicos formam o que a gente chama de coenzimas, né? Que aí, no caso, nós temos moléculas biológicas de característica orgânica. Quando estão fortemente ligados, então, como eu falei, a estrutura primária, ou seja, a sequência de resíduos de aminoácidos, eles são considerados grupos prostéticos, pois eles estão, então, fortemente ligados por exemplo, ligações covalentes ou ligações coordenadas. Enzimas são catalisadores biológicos, como então nós já sabemos. Características de catalisadores. Eles aumentam a velocidade das reações, não são consumidos durante estas reações as quais eles atuam em pequenas concentrações, não alterando assim o equilíbrio das reações. Então, essas são características de todos os catalisadores, como vocês já bem sabem, lembrando das matérias das aulas de química, né? Das aulas de química geral. Então, por exemplo, nós temos uma reação como a decomposição de peróxido de hidrogênio. As condições da reação podem ser do tipo sem um catalisador, com um catalisador inorgânico, tal como a platina, e um catalisador orgânico, biológico, do tipo enzimático, né? Como é o caso aqui da catalase, que é uma enzima que promove a decomposição do peróxido de hidrogênio, né? O H2O2. Nós temos aqui parâmetros como a energia livre de ativação, seja em kJ por mol, seja em quilocalorias por mol. E aí nós temos também a velocidade relativa de tal reação. Nós consideramos como base a velocidade relativa da reação sem catalisador. Notem que a velocidade relativa da reação contendo catalisadores ela é várias ordens de grandeza maior do que a velocidade da reação sem o catalisador. Então nós temos um catalisador inorgânico e um orgânico, né? Um biológico. E notem que a ordem de grandeza da velocidade relativa com o catalisador biológico é 4 vezes maior, ou seja, muito maior do que usando mesmo um catalisador inorgânico. Notem ainda a diferença de energia livre de ativação, ou seja, a energia livre, a energia que é responsável por produzir trabalho para que ocorra a decomposição. Essa energia ela é muito menor, seja, né, em qual unidade que seja, quilojoules por mol ou quilocalorias por mol, com a enzima, né, no caso com a catalase. Então, essa é uma vantagem clara. A diminuição da energia necessária para que ocorra a reação, ou seja, a decomposição, e o aumento em várias ordens de grandeza da velocidade da reação. Notem também que, no caso, existem várias outras características específicas para as enzimas, que as diferenciam das características para os catalisadores inorgânicos, como é o caso da velocidade de reação ser mais rápida em várias ordens de grandeza, ok? Como nós vimos, várias ordens de grandeza, além até da reação catalisada por catalisadores inorgânicos. Condições de reação normalmente mais brandas do que as que ocorrem com catalisadores inorgânicos, como, por exemplo, temperatura ambiente, pressão atmosférica, pH geralmente neutro. Maior especificidade de reação, pois atuam sobre substratos mais específicos do que com catalisadores inorgânicos.
e apresentam também uma capacidade de regulação. Enzimas, de modo geral, elas podem ser reguladas. E essa regulação, essa modulação, né, essa capacidade de controlar a sua atividade, da sua atividade ser controlada, pode variar em resposta a diferentes reguladores, ou seja, diferentes reguladores causam diferentes níveis e tipos de regulação. Alguns aumentos de velocidade proporcionados por enzimas, né? Aqui no caso a ciclofilina, que pode dar um aumento da ordem de 5 vezes, a anidrase carbônica dá aumento da ordem de 7 vezes, sempre em relação à reação sem a presença de catalisadores, podendo chegar a níveis realmente muito elevados, como é o caso aqui da orotidina monofosfato descarboxilase, que aumenta a velocidade da reação da ordem de 17 vezes. Com relação à especificidade, nós vemos então que as enzimas são específicas, mais específicas de modo geral que catalisadores inorgânicos, e essa especificidade ela pode variar para cada enzima. Ela pode ser do tipo absoluta, em que enzimas catalisam uma única reação com substratos e produtos únicos, tal como com a reação com a sacarase, a enzima que catalisa a degradação da sacarose, catalisando apenas a reação de degradação desta molécula, da sacarose. Já a enzima que apresenta especificidade relativa, ela age em substratos contendo grupos funcionais bem semelhantes, como é o caso da enzima hexoquinase, muito famosa, que nós iremos discutir na nossa parte de metabolismo. A hexoquinase é capaz de catalisar a reação tendo como substratos a D-frutose, D-glicose, 2-deoxideglicose, D-manose e D-glicosamina, fosforilando estes substratos. Ou seja, existem características estruturais presentes nesses substratos que fazem com que ela tenha uma especificidade relativa, ou seja, ela possa atuar sobre diversos substratos diferentes, apesar de semelhantes estruturalmente. Ok? Então, no caso aqui está exemplificado o caso da hexoquinase, em que ela atuando aqui sobre a glicose, ela transforma a glicose em glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, então, no caso, ela tem um ganho de um grupo fosfato no carbono 6, ok? Vejam também que é uma reação que tem a mediação de um cofator inorgânico, no caso aqui o íon magnésio, tá? Que atua se coordenando com uma molécula de ATP. Então, a hexoquinase, ela pode então atuar sobre o seu substrato, ok? Que é a glicose, e sobre o seu substrato também, que é o ATP, gerando ADP. A hexoquinase, então, ela segue uma norma, né, uma regra de reação. Ela se liga, né, vamos supor que a hexoquinase, essa letra E, ela se liga ao seu substrato, no caso que pode ser a glicose e o ATP, gerando então um complexo. Por que ocorre esse complexo? Porque a enzima ela precisa se ligar, né, de forma transiente, de forma temporária aos seus substratos, sejam eles únicos, né, ou mais do que um substrato. E essa ligação ela ocorre para que então possa haver a produção de produtos, né? Haver a catálise enzimática. Então, de modo geral, ocorre a formação desse elemento, o complexo enzima-substrato. Então, hexoquinase sozinha, seu substrato, glicose, por exemplo, sozinho, ocorre então a formação reversível de um complexo enzima-substrato, glicose mais hexoquinase. Eventualmente, também pode ocorrer a formação de um complexo enzima-produto. Nem todas as enzimas promovem a formação desse complexo, mas pode ocorrer, eventualmente. E, posteriormente, ocorre, então, a liberação da enzima, mais o seu novo produto, que no caso seria a glicose 6-fosfato, como nós vimos aqui.